Meu nome é Gabriela Fontes Leite, para quem não me conhece, eu sou doutoranda em Média Arte Digital. Estou no segundo ano do doutoramento, assim como o Valdemir. O ano passado fiz a qualificação do meu tema e esse ano eu continuo a desenvolver, mas aconteceram alguns refinamentos, estou focando melhor e vendo o que é que funciona em termos de pesquisa. E sou orientada pela Silvia, que é professora também da universidade, e co-orientada pela Gabriela. Então, eu começo, em termos de estrutura da minha tese, eu dividi em três principais blocos, que é a introdução, o quadro teórico e o quadro empírico, sendo que este último terá como produto final a produção de um documentário digital participativo com a comunidade da Horta da Areia, em Faro, que é onde eu faço a minha investigação. Mas os principais pontos dessa investigação são as relações da comunidade com o território, com o entorno e com as representações sociais. E é a partir desse recorte, e por interesses pessoais de pesquisa, que eu direcionei a minha investigação para as mulheres ciganas e a construção da sua imagem social. E esse recorte é o que eu vou apresentar hoje. É um capítulo do meu quadro teórico, da parte em que eu estou fazendo, que é focado nas mulheres e no feminismo. E a primeira pergunta que direciona esse capítulo é como se constrói o olhar sobre certos corpos e territórios. E na tentativa de responder essa pergunta e compreender o surgimento do feminismo cigano e a performance social dessas mulheres, seja dentro ou fora da sua comunidade, ao longo do tempo, e eu volto lá atrás. Como é que se estrutura o feminismo? Ele surge a partir do século XVIII, né, impulsionado pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo, é considerada a primeira onda do feminismo, e pela sua própria gênese e o marco temporal, é um movimento ocidental, hegemônico e eurocêntrico, e, consequentemente, excludente, uma vez que, para a época, ele não englobava todas as mulheres. E essa pergunta é uma pergunta que ecoa até hoje, né? Feminismo para quem? E é só a partir da década de 80, na chamada da terceira onda, é que surge o conceito da interseccionalidade. Esse conceito traz novos olhares para as questões de gênero, porque é justamente a partir desse conceito, que é o pilar de análise desse estudo, que entende-se que gênero não opera sozinho. Não opera sozinho. E por que, né, que ele não consegue? Porque a gente vai ter o cruzamento de gênero com outros marcadores sociais, como raça, como patriarcado, como classe e cultura. E é por isso que não dá para desassociar uma coisa da outra. Esses marcadores, eles definem as vivências e representações narrativas das mulheres na sociedade. Então, desenvolvendo uma perspectiva interseccional em termos de gênero, raça e classe, algumas autoras ciganas, ativistas e acadêmicas se colocam em diálogo com as correntes feministas pós-coloniais, em particular com o feminismo negro. De acordo com Carla Cotirene, o feminismo negro ele não é voltado especificamente para pessoas negras, mas ele é um projeto intelectual que entende que o patriarcado anda junto com o racismo. Logo, a gente consegue entender que raça, gênero e classe se encontram, de acordo com a autora, nas avenidas da opressão. E, portanto, essas mulheres ciganas estão situadas nesse cruzamento estrutural, porque eu consegui compreender que o feminismo aqui, ainda de acordo com a Cotirene, deve ser um projeto emancipador, que nasce da necessidade de existir e de pertencer a um espaço antirracista e antimachista. Isso não significa ser apenas mais uma vertente do feminismo liberal ou um feminismo ainda com olhares coloniais. Entende-se que esse anticiganismo não é apenas um problema social, né, mas é também visual e epistêmico. Então, eu inicio com uma provocação inspirada em Spivak, onde esse texto se tornou um manifesto do feminismo pós-colonial e discutida por duas autoras, que é a Bárbara Jardim e a Lina Aras, e elas falam exatamente sobre essa dupla invisibilidade, onde as demandas dessas mulheres que estão à margem, que são minorias, são apagadas tanto pelo feminismo branco hegemônico, quanto pelo ativismo cigano, que é majoritariamente masculino.
Então, o desafio aqui não é apenas a fala em si, né, mas a construção de caminhos que para elas sejam efetivas, para que elas sejam efetivamente ouvidas, combatendo essa violência epistêmica que as mantém ali na periferia dos discursos. Então, eu questiono, né, como essas mulheres são vistas. Fazendo um comparativo tanto com o Brasil quanto com Portugal, no imaginário social, a figura da mulher cigana está sempre associada à sombra de um homem, à exotização, à vitimização, à violência e à marginalidade. E toda essa construção imagética cria um problema que perpetua ao longo de séculos, que não é só mostrado, que não é só o que é mostrado, né? Mas é um regime do olhar que autoriza essa imagem. Então, eu trago aqui essas algumas imagens que representam um pouco desses estereótipos que são reproduzidos e que estão no imaginário social sobre o que é a mulher cigana. Então, para trazer um pouco sobre o feminismo cigano, diferente das visões dominantes do feminismo como um todo, o cigano reivindica a autonomia da mulher em relação ao seu próprio grupo, e quer fazer isso sem perder sua condição de ciganeidade. De acordo com os estudos de Lucas Fontana e Wermuth, eles recusam, as mulheres ciganas recusam esse modelo universalizante de emancipação que as forçariam a escolher entre os seus direitos individuais e o seu pertencimento étnico. E é uma luta que enfrenta estruturas de opressão sem se render à assimilação cultural externa. Então, a gente pode entender que é um movimento diferente, onde ninguém é obrigado a se assumir dentro de um rótulo, de um movimento específico. E isso, muitas vezes, se torna um lugar burocrático e acadêmico, elitista, e acaba reproduzindo as mesmas violências epistêmicas. Porém, a gente, à medida que a gente começa a avançar sobre os estudos do feminismo cigano, encontra-se um paradoxo, né, que é como sustentar uma bandeira feminista em contextos sociais marcados por conservadorismo e patriarcado. Que papel essa mulher ocupa dentro e fora do feminismo, né? São essas perguntas que eu ainda não tenho resposta, e não sei se terei, mas em termos direcionais da minha pesquisa, eu escolhi o campo das artes, especificamente do audiovisual, para tentar encontrar possíveis caminhos. Então, partindo para a análise das representações audiovisuais, a autora Ariane Hidalgo, que investiga as representações de personagens ciganas, descreve como uma tentativa histórica de uniformizar sujeitos periféricos de acordo com padrões ocidentais. Então, a imagem da mulher cigana é frequentemente construída de fora para dentro, baseada em estereótipos de marginalidade ou exotismo, criados pelo olhar não cigano. E esse anticiganismo visual captura apenas o que cabe na norma ocidental, invisibilizando a complexidade real dessas mulheres. E aí eu trago esses questionamentos para o campo da mediarte digital, que, como eu falei anteriormente, esses movimentos de se apropriar das narrativas e criar contravisualidades vêm acontecendo através e principalmente das artes, mas sem necessariamente se rotular ou abandonar suas identidades em prol de um modelo. Então, a minha pesquisa tem buscado observar um movimento em que a representação da mulher cigana deixa de ser um objeto olhado para se tornar um sujeito soberano do seu próprio discurso. E quando essa mulher cigana se apropria da fala e assume a narrativa, ela desestabiliza ali o tecido social que a mantinha subalternizada. Se a visibilidade é uma tecnologia de poder, então a questão deixa de ser apenas mostrar mais e passa a ser como produzir imagens que não capturem essas mulheres dentro do mesmo enquadramento que as aprisionou historicamente. E é a partir dessa pergunta de pesquisa que se desloca da crítica para a prática, e aí é que está o grande desafio que eu trago aqui, que é como eu vou como eu vou produzir um documentário que capture essas imagens num enquadramento diferente do que já vem sendo produzido, para não cair no mesmo erro de reproduzir as mesmas violências e o mesmo padrão de captura de narrativas. Então, para efetivar esse deslocamento do olhar, que este estudo propõe práticas audiovisuais críticas, como a utilização da sátira,
a recusa da transparência e a estética da baixa resolução. Eu me questionei quais eram as minhas referências cinematográficas e eu escolhi 3 referências, e é justamente porque a sátira desmonta um pouco o estereótipo criado, a recusa da transparência impede a leitura fácil, né, e folclorizante, e a baixa resolução da estéreo desobedece essa lógica de nitidez como controle. E é uma fala muito interessante em que ela traz que é retirar a representação da imagem do consumo colonial do olhar. A ideia é questionar como não ser capturada por regimes de visibilidade opressores, impedindo que a imagem da mulher seja meramente consumida como um estereótipo técnico e político. Então, ok. Eu concluo aqui em termos de considerações finais, reforçando que a média arte não é apenas um campo estético, mas uma praxis política, né, que pode ser usada para enfrentar essas estruturas de opressão, e o compromisso dessa investigação é reconfigurar esse olhar contemporâneo, garantindo que a representação dessas mulheres ciganas respeite sua soberania e sua diversidade, permitindo que a subalterna, né, nas palavras de Spivak, finalmente não apenas fale, mas seja ouvida em sua plenitude. E esse é um trecho da entrevista da Maria Gil. Eu acho que esse slide que eu coloquei está incompleto, faltou aqui a referência, esse é um trecho da entrevista da Maria Gil. Maria Gil é cigana, ela faz parte do Teatro do Oprimido, e é uma das maiores vozes em Portugal do ativismo e do feminismo cigano. E ela fala que não podem impor-nos a vossa cultura. Deixem-nos evoluir conscientemente, construir e desconstruir a nossa identidade, tornar-nos mulheres, como referiu a Simone de Beauvoir. Não nos salvem, não precisamos de ser salvas. Nós somos a semente das mulheres e ciganas que não foram queimadas e esterilizadas. Existimos e resistimos. E é isso, termino minha apresentação. Obrigada.